Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Protocolo Kemer. Meu nome é Gabriel Kemer e hoje a gente vai iniciar um programa extremamente diferente chamado LeetCode. É um saco, mas é importante você aprender. Meu objetivo é te ensinar a pensar, a raciocinar a melhor maneira de resolver problemas de LeetCode. Afinal, numa vaga de emprego, isso é muito importante. Apesar que na minha empresa eu nunca contratei ninguém utilizando LeetCode, geralmente eu trago um desafio específico do nosso mercado, do nosso segmento, para poder avaliar a pessoa, mas é legal vocês saberem como fazer o LeetCode da melhor maneira. Então, vamos para a minha tela. Vamos lá. Peguei esse primeiro exercício aqui. Ele pede para a gente fazer uma adição de dois números. Então, ele vai dar para a gente duas linked lists não vazias representando dois inteiros não negativos. Os dígitos estão salvos em uma ordem reversa. Então, cada um dos nodes cada um dos nodes contém um dígito simples, ou seja, não vai ter 10, 20, vai ser de 1 a 9, né? Então a gente tem que adicionar dois números e retornar a soma das linked lists. Você pode assumir que os dois números não vão conter nenhum zero, exceto o zero por ele mesmo, tá? Para começar, antes de começar, eu tenho que falar dos nossos patrocinadores, afinal são eles que mantêm o nosso canal. Então tome esse ad logo no comecinho. Hoje eu vou falar da hospedagem HostU Secure. Eu uso ela em todos os nossos projetos aqui na empresa. Então ela é uma hospedagem de multisserviços completas. Ela tem vários aplicativos, como o próprio nome diz, ela é segura, é U-Secure. Então ela tem um alto desempenho garantido, tem segurança. O que eu gosto muito é que ela tem suporte direto no WhatsApp, isso para mim é um diferencial absurdo quando eu tenho qualquer tipo de dúvida. E aqui estão os planos, né? Altamente competitivos. Vou pegar o plano básico aqui, por exemplo, R$ 99,00 por mês, 100 GB de NVMe de espaço, 4 GB de memória, 4 CPU threads e tráfego ilimitado. Cara, isso me pega sempre. Então eu vou deixar o link na descrição, dá uma olhada aí, eles têm WhatsApp, CRM, tem integração, tem um monte de coisa, dá uma olhada neles porque vale muito a pena. Agora vamos voltar aqui para a nossa resolução do nosso problema. Primeira coisa, você precisa saber o que é uma linked list. Eu vou pegar um exemplo aqui na internet para facilitar visualmente o que seria uma linked list, tá? Então, basicamente, você tem que imaginar como se fossem vários quadradinhos, uma blockchain. Então, você tem o quadradinho 1, 2, 3, 4, 5 e um quadradinho é colado no próximo quadrado. E com isso a gente tem a head, que seria a cabeça, e o tail, que seria o rabo, que seria a parte final, tá? Isso é muito comum a gente usar na linguagem C, linked list, structs e tal, mas aqui eu vou estar resolvendo esse LeetCode com Python, tá? Que é muito fácil de explicar e para quem está entrando na programação também fica mais fácil a leitura, né? Então é legal para essa galera que está iniciando. Então basicamente a gente leu o exercício que eles deram para a gente, é legal que eles dão um exemplo no LeetCode, então isso ajuda bastante. Então a gente tem uma lista encadeada, uma linked list com os números 2, 4 e 3, 5, 6 e 4. E o resultado é 7, 0 e 8. Por que esse resultado? Porque a L1, a lista 1, ela contém o 2, o 4 e o 3, e a lista 2 contém o 5, o 6 e o 4. Então o nosso output vai ser 7, 0 e 8. Por quê? Porque ele está somando 342, que é o inverso da primeira lista 2, 4 e 3, com 465, que é o inverso da segunda lista, que seria 5, 6 e 4. Então totalizando 807. Só que observe que o nosso output tem que ser 708, ou seja, tem que ser a inversão do 807. Então vamos lá, eu tenho duas linked lists, aqui tem tamanhos iguais, a gente pode ter tamanhos diferentes. Eu vou ter que pegar ela, inverter, depois pegar a segunda lista, inverter, somar os dois, o resultado eu tenho que inverter também. Então basicamente eu vou criar uma função de inversão, porque isso é importante para a gente, também uma função para poder criar a linked list, e uma função para poder fazer a inversão. Tendo os dois, eu já consigo utilizar tranquilamente. E aqui eu já deixei a fórmula pronta para a gente poder trabalhar em cima delas. Tá? Eles já dão para a gente o list node, ou seja, já te dá uma lista de nós, uma classe para você poder trabalhar com isso. Então você tem o valor val, que seria value, né, de valor, e o next. Então lá na nossa linked list, a gente tem, por exemplo, que o value ou data é 13, e o next ele está linkado ao próximo quadradinho, né? Então esse próximo quadradinho vai ter um data, que no caso aqui é o 36,
e o próximo next está vinculado ao 39. A gente geralmente trabalha com ponteiros para poder fazer isso em C, né? Então aqui ele deu a classe para a gente e a primeira coisa que a gente vai criar são as nossas funções, tá? Então, para criar primeiro a linked list, então a gente cria uma lista para linked list. Eu já criei essa função exatamente aqui. Então, primeira coisa, uma validação se existe ou não essa lista. E o que a gente faz? Primeiro ponto, a gente sempre trabalha com a head, com a cabeça dessa linked list, porque é o primeiro item, eu preciso salvar ele, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente salva a head sendo o list node na posição 0. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, vai ser esse nozinho aqui, que vai ser o 13, tá? E o nosso current, que é uma forma da gente sempre ir acompanhando o que está acontecendo, é a head. Então a gente começa o nosso atual pela cabeça. Então o primeiro ponto está aqui. E eu faço uma iteração de valores. Então para cada value, ou seja, para cada valor dentro dessa lista, iniciando pela posição 1. Como eu já peguei a cabeça, já peguei a head, eu não preciso mais dela. Então eu vou começar pelo número 36, tá? Então eu peguei o número 36 e estou jogando ele para dentro do value, ou seja, para dentro do, da minha linked list. Fugiu o nome aqui. Da minha linked list. E estou colocando que dentro dessa linked list, o meu next, ou seja, o meu próximo depois da cabeça, vai ser esse de número 1. Então o número 0, que seria a minha cabeça, a posição 1 vai ser o próximo. Então se a gente tinha o 13, agora vai ser o 36. E aí eu coloco que o meu current, que o meu atual, é o meu próximo. Então eu vou dessa forma iterando todas as posições dessa minha linked list. Então eu comecei no head, considerei que o próximo era o 36, coloquei esse valor para dentro do value, coloquei que o next seria esse e vou colocando os números para dentro da minha linked list. Então dessa forma eu estou criando a minha linked list e eu retorno a minha head. Porque a partir do momento que eu tenho a head, eu tenho toda a cadeia, né? Então voltando aqui, como eu tenho a cabeça e elas são linkadas, então eu tenho a cadeia completa porque ela é toda linkada, por isso que é linked list. E aí eu também tenho uma função para transformar da linked list para uma lista normal de Python, para a gente poder também trabalhar com os números inteiros, não só a linked list. Então eu crio aqui uma lista temporária chamada result, né, o resultado. Eu pego que o meu current é a minha head, minha cabeça, e enquanto eu tenho current, por quê? Quando você chega no final de uma linked list, o nosso next ele passa a ser null ou none, né, no Python. Então, até ele chegar nesse ponto, ele vai pegando os valores e vai adicionando. Então, eu faço um append aqui no meu result, ou seja, eu vou jogando para dentro da minha lista result cada um dos valores. Então, eu vou criando uma lista de valores, tá? E vou colocando que o meu current é o meu current.next, ou seja, eu comecei aqui pelo 13 e joguei para dentro da lista result. Fui para o 36 que é o meu next, joguei para result. Botei que o meu next era 39, joguei para result. E assim eu retorno o result, que é uma lista completa, tá? E aí a gente tem a inversão de linked list. Então eu crio uma lista temporária, mapeio a minha head novamente, faço o mesmo procedimento do while current, ou seja, até chegar no nulo ali, e vou fazendo um append na minha lista temporária de todos os valores. Mesma coisa que eu fiz da outra vez, tá? Só que agora eu retorno esse, a gente chama de Pythonic, né? Esse set Pythonic aqui, que nada mais é do que você ter uma sequência, ou seja, a minha temp, a minha lista temporária, e o primeiro item antes dos dois pontos é onde eu vou iniciar, é sempre o meu start, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho uma lista de... Vou fazer uma lista aqui, 1, 2 e 3, se eu, por exemplo, pego essa lista e faço 2 pontos, eu estou dizendo que eu estou deixando o 0 começando do 1, ou seja, do valor número 2, até o final da lista. Então é isso que eu estou dizendo aqui para ele. Então estou iniciando no começo e estou finalizando no final. Por isso que a gente tem 2 pontos vazios, 2 pontos vazios. E aqui eu dou a misstep, eu estou dizendo o que eu quero que ele faça. Então ele vai fazer -1, ele vai inverter essa ordem. É basicamente uma forma de fazer isso em Python, bem simples, tá? E aí eu vou finalmente para a minha função que vai fazer essa adição de 2 números, tá? Então eu vou receber lá o meu self, vou falar que a minha L1 é a minha list node, tá? Minha L2 é a minha outra list node e eu vou devolver uma list node, ou seja, eu vou devolver também uma lista encadeada. Então eu vou criar a variável L1 reverse, ou seja, eu vou criar a lista 1
reversida, né? Revertida, né? Ela em reverso, e aí eu vou usar a minha função invert linked list, ou seja, eu vou puxar essa funçãozinha, cadê ela? Aqui, tá? Jogando L1 para dentro, L2. Então agora eu já tenho a minha lista revertida. Então eu já tenho aqui o 2, 4, 3 virou 3, 4, 2 e o 5, 6, 4 virou 4, 6 e 5, tá? Aí eu crio o número L1 para poder fazer o meu número completo e vou iterar para cada um desses números que está na minha lista revertida, ou seja, na minha lista 3, 4, 2, tá? E por que eu faço dessa maneira? Vamos lá. Eu vou dizer que o meu L1 vai ser o meu número L1 vezes 10 mais um número. Porque eu estou sempre andando uma casa para a esquerda, para a direita. No caso, estou sempre acrescentando um zero. Então, meu primeiro número a ser somado vai ser o 3. Aí eu vou multiplicar por 10, ele passa a ser 30. Então, adiciono 4, ele vai ser 34. Multiplico por 10, ele vai ser 340. Coloco mais 2, ele vai ser 342. Por isso que a gente vai multiplicando por 10 aqui, e aí eu consigo chegar no 342. Faço a mesma coisa aqui no 465, então eu tenho 5, 6 e 4. Faço a inversão, ele vai ficar 4, 6 e 5. Então eu somo 4, multiplico por 10, fica 40. Somo 6, fica 46. Multiplico por 10, fica 460. E somo 5, então ficam 465 no final. Vou somar os dois. A partir do momento que eu somo os dois, eu tenho 807, tá? Então, meu total passou a ser 807. Eu transformo isso numa string e aí depois eu pego essa lista, ou seja, pego esse 807 e inverto ela, utilizando o mesmo princípio que eu usei lá em cima. Como eu tenho essa lista, eu consigo inverter ela. Então, de 807, ela vira 708. E aí eu jogo na minha função lista para linked list, essa lista aqui, e ele vai transformar numa linked list, que é o que a gente precisa devolver. Então eu vou colocar aqui para rodar e ele vai fazer os testes para a gente. Então ele fez o teste do case 1, 2, 4 e 3, voltou 708, ele esperava 708, como estava aqui, né? 708. Caso 2 era 00 e o caso 3 era 999, 999. E aí ele queria esse output e a gente gerou este output também. Então ele fez o somatório e deu o output que ele esperava. Se você se basear só no primeiro exemplo, que era o exemplo mais simples, todos os outros aconteciam também da mesma maneira, tá? Então essa é uma forma de se trabalhar com linked list em Python e a gente conseguir fazer essa inversão e soma, e aí resolvemos rapidamente esse LeetCode aqui. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa legal de se fazer, mas ajuda você a ter mais proficiência na linguagem que você está trabalhando, aqui no caso Python, e também te ajuda no raciocínio. Esse é o meu grande objetivo. Independente da linguagem que você vai utilizar, você pode usar C, C++, JavaScript, independente de PHP, Python, o meu objetivo é conseguir fazer você raciocinar esse problema de uma forma mais simples e você conseguir efetivamente colocar isso no código e obter o seu resultado. Então esse foi o primeiro vídeo, vão ter mais desse programa, dessa sequência no nosso canal. Aproveita, se inscreve, pô, foi uma aula muito boa, dá o seu like, comenta aí o que você achou, se você faria de uma forma diferente, outras soluções, enfim, fica aberto aos comentários, eu sempre respondo. E é isso, te vejo no próximo vídeo.